5 você sabe, né? Meus queridos e queridas que estão acompanhando esse debate, eu gostaria de começar destacando algo simples. Nenhum dos colegas debatedores respondeu que país do mundo opera com superávit fiscal. Repare bem, se dizem que o modelo ideal para o desenvolvimento econômico é o equilíbrio das contas públicas, dizendo que o Estado não pode gastar mais do que arrecada, comparando o orçamento do Estado a de uma família doméstica. E aí o Estado gastando menos vai reduzir a taxa de juros, reduzindo a taxa de juros vai alavancar o investimento. A pergunta simples é, que país aplica essa fórmula? Porque veja, o que só tiver no Brasil e não for o jabuticaba, tem algo errado. Então, assim, a China opera assim? Não. Mas a China é uma democracia, a China é comunista, então tudo certo. O Vietnã opera assim? Não. Os Estados Unidos opera assim? Não. O Japão opera assim? Não. A Coreia do Sul opera assim? Não. A Alemanha opera assim? Não. Qual é o país do mundo que opera de acordo com a prescrição dada por Gustavo e por Luiz? Nenhum. Eu não sei o que esses rapazes falaram, não peguei, eu vou pegar desse corte pra frente, mas eu vou te falar uma coisa. Entenda só, o problema do Brasil não é macroeconômico. A gente já falou isso inúmeras vezes. Se você pegar, por exemplo, o Japão tem uma dívida do caramba. Vai emprestar dinheiro pro Japão. Eles vão te pagar poucos juros. Por quê? Porque o Japão é um país confiável. Você sabe que mesmo você emprestando para um país que tem muita dívida, eles são muito firmes nos compromissos dele. Mas a China também usou investimento público para desenvolver o seu país. É verdade. Agora, a China poupa não só em termos de governo, como individualmente. O chinês tem uma cultura de poupança. O chinês, ele ganha, sei lá, $1.000 por mês, ele tá na merda, mas ele economiza pelo menos os duzentinhos lá, ele economiza. A cultura é diferente, mas a China não só usou investimento público, mas também usou o know-how privado. Quando você vai para a China, não é que o Xi Jinping, de repente, criou um monte de empresa, né, um monte de indústria competitiva com o mundo. Não é isso. Ele chamou os parceiros privados do resto do mundo para vender para o resto do mundo e, a partir dessa junção, ele desenvolveu o seu parque industrial. Os Estados Unidos, meu irmão, os Estados Unidos não tem o spread bancário que nós temos aqui. Banqueiro no Brasil tem um spread bancário ridículo, de 20 vezes. Você vai emprestar dinheiro para o banco e você vai pedir dinheiro emprestado para o banco, a diferença, que é o quanto o banco pega, não só de outros bancos, mas de você, né? E ele te empresta, a diferença no Brasil chega a ser, se não me engano, 20 vezes, né? 20 vezes o valor, enquanto nos Estados Unidos é 4, 5, por exemplo. Então, ninguém opera na lógica brasileira. Ninguém opera na lógica brasileira. A lógica brasileira é, nós não temos indústria nacional, nós vamos fingir que vamos proteger uma indústria nacional tributando tudo, tá? E vamos ter relações microeconômicas de tributação na cadeia produtiva e leis trabalhistas que não existem em lugar nenhum do mundo. Por isso que não dá certo. Então não vem com esse papinho, é só ter investimento público. Não é. Primeiro que não tem o dinheiro, né? Então você tem que pedir emprestado, você não tem confiabilidade, os seus juros é alto pra caramba, porque todo mundo desconfia de você, e mesmo que você tivesse o dinheiro, tá? Você não desenvolve uma indústria nacional com 70% de contencioso tributário. Eu devolveria a pergunta pro Jones. Me fala um país que se desenvolveu com 70% de contencioso tributário do PIB. Não existe. Não existe. Mas vamos lá, vamos ter uma privatização, vamos lá. Até o final desse debate, eles não vão conseguir responder isso. Presta atenção. Isso por um lado. Segundo aspecto, o governo FHC realizou a segunda maior rodada de privatizações do mundo, no momento, só perdendo para o desmonte da União Soviética. Melhorou a qualidade dos serviços públicos, gerou mais desenvolvimento, o nível de crescimento econômico do governo FHC foi ridículo, baixíssimo. A média de crescimento dos anos 90 é de 2%, e aí quando você compara o crescimento populacional é quase que um crescimento zero. Melhorou o emprego? Não, a geração de emprego foi ridícula. Melhorou o poder de compra do salário? Não, foi ridícula. O único ganho que teve foi pela estabilização da inflação, que é do governo Itamar Franco, viu? Quem lançou real foi o governo Itamar Franco, não foi o governo FHC. Então, repara. Pausa aqui, isso é uma coisa tão... Isso é um truque retórico tão besta, né? Porque o Fernando Henrique fazia parte da equipe do governo Itamar Franco que implementou o Plano Real. Isso é só um truque retórico bobo. É a mesma coisa que eu falo assim, não, a Dilma não dá problema não, né? Desculpa, a Dilma não dá problema não. Veja o governo do Lula, tá? Ambos são do PT, né? Não podemos falar do PT, não, calma lá, velho. Você tá embaralhando as coisas. O FHC era literalmente parte do governo Itamar Franco, né? Foi o que inclusive deu projeção para ele ganhar em 94.
Não teve crescimento econômico significativo, aumento do emprego formal, aumento da renda, redução das desigualdades, geração de ciência e tecnologia, desenvolvimento e complexidade produtiva, redução significativa da fome a partir de políticas públicas diretas, nada disso. E aí é muito curioso, porque repare, o governo FHC, vamos ficar no exemplo bancário, pegando o bloco anterior. O governo FHC fez uma privatização em massa de bancos públicos e bancos estaduais, fazendo com que 5 bancos controlem 85% do mercado bancário. Aí o Luiz vai e faz, esquecendo de dizer que são 2 bancos públicos, nunca esqueci. A Caixa e o Banco do Brasil estão dentro de um cartel bancário controlado pela Febraban, que faz com que a classe trabalhadora brasileira pague uma das taxas de juros mais altas do mundo, que uma das consequências disso é que em Recife, por exemplo, 80% da população está endividada. A gente defende, inclusive, botar a Caixa e o Banco do Brasil fora do cartel bancário, competir e forçar o Bradesco, o Itaú e o Santander a baixar a taxa de juros e o spread bancário. Eu concordo em partes. É verdade que o Banco do Brasil e a Caixa fazem parte desse cartel bancário, é verdade. Você tem basicamente 5 grandes bancos, inclusive a concentração bancária do Brasil, ela é absolutamente surreal. Só para você ter uma ideia do dado, tá? Aqui no Brasil, os 4 maiores bancos, que são Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica e Bradesco, eles concentram quase 60% de todas as operações de crédito. Se você colocar o Santander, você vai para 80% das operações de crédito concentradas nesses 5 bancos. Enquanto isso, se você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, tá, os 5 maiores bancos, eles controlam menos da metade do que aqui no Brasil se controla. É algo por volta de 40%. Né? Então, a concentração aqui bancária do Brasil é gigantesca. Outra coisa, isso é uma coisa que a gente sempre fala. Lucro de banco, o bruto do lucro do banco, não vem de juro de dívida. O bruto de juro do banco vem de spread bancário, mesmo porque o banco ele pode perder ou ganhar com a variação da dívida. Com a variação dos juros. Você pode ter juros mais baixos e bancos ganhando mais, e juros mais altos e banco ganhando menos, e o contrário também é verdadeiro. Né? Não é a taxa de juro por si só que faz o banco ganhar muito, é o spread bancário, isso é muito diferente. É importante você saber disso, tá? Mesmo porque os detentores da dívida pública brasileira não são, em sua maioria, bancos. Não, são privados, são pessoas com renda familiar, são fundos de pensão, etc, etc. Então, existe o monstro da dívida brasileira? Existe o monstro da dívida brasileira. Só que, escuta só, a solução não é só bater no banco. Tem que bater no banco por outros motivos, spread bancário, etc, etc. Mas o problema da dívida brasileira, infelizmente, não é só o banco. É muito mais do que isso, tá? A gente tem que lembrar que é o seguinte, muito é atribuído de um suposto sucesso do governo do Fernando Henrique à estabilização da economia. Como o Jones disse, o Plano Real não saiu da cabeça do FHC, que é sociólogo, sequer economista. O Plano Real ele foi uma adaptação do antigo Plano Larida, elaborado pelo Pércio Arida e pelo André Lara Rezende. O que mudou foi que eles introduziram um componente heterodoxo, que foi a URV, a fim de acabar com o componente inercial da nossa inflação. As privatizações, elas entraram naquele contexto para que o Brasil conseguisse fazer uma reserva de dólares, a fim de conseguir os dólares necessários para evitar o retorno da inflação a partir da via do dólar. É só isso, vamos lá. Existe esse aspecto, tá? Não só isso, você tinha ali a necessidade de se criar uma reserva em dólar, justamente para proteger o Brasil de especulação, né? No caso de você ter o que a gente teve, a busca pelo tripé macroeconômico, né? O câmbio flutuante, então você precisa de uma reserva de dólar para você não sofrer ataques especulativos na sua moeda, só que mais do que isso, as privatizações do Fernando Henrique são basicamente o Estado assumindo incompetência em determinadas áreas. Talvez a mais famosa de todas seja a das telecomunicações, né? Olha, o Estado não consegue cuidar das telecomunicações sozinhos, então nós vamos privatizar, né? E nós vamos fazer com que outras operadoras entrem aqui. A privatização foi a melhor coisa do mundo? Não foi, tem defeitos, a gente pode falar disso aqui. Só que o fato é o seguinte, cara, se tivesse na mão do Estado ia ser ainda pior. A gente poderia devolver, inclusive, essa pergunta para eles, falar, tudo bem, vamos falar de uma privatização que vocês demonizam tanto, que é as privatizações das teles. Tá? Qual país do mundo é bem sucedido em telecomunicações mantendo tudo estatal? Me cita. E eu posso citar inúmeros países, né, da Europa, da América, de tudo quanto é lugar do mundo, né, do Oriente Médio, que na verdade tem muito sucesso em telecomunicações privatizando, deixando para o livre mercado. Né? Então, novamente, privatização
não dá para ser ideológico. Nem ser liberbobo, é só privatizar que resolve, não é. E nem ser comunista. Ah, e privatização acaba com tudo. Isso não é verdade. Né? Vamos lá. Parece que, como o Jones disse, essa gigantesca rodada de privatizações, além de desmontar a estrutura pública brasileira, foi um processo brutalmente corrupto, de favorecimento de parentes de políticos, de empresas ligadas ao financiamento de campanha de político, porque a galera gosta de dizer o seguinte, o problema são os políticos no Brasil. Então a questão da privatização é a regulamentação que os políticos fazem mal. O que as pessoas esquecem de dizer é que, via de regra, os políticos são funcionários do capital. Eles atendem os interesses do lobby. Só uma coisa. Quando essas privatizações vão... Você vê que é o seguinte, ele estava indo bem. Porra, eles estão falando... aí, não, os políticos são funcionários do capital. Aí entra a ideologia. Vem o elemento ideológico. Funcionários do capital. Deixa eu te falar uma coisa, cara. O mundo é escravo do capital, porque o que você está chamando de capital, né, aqui no capitalismo malvadão ocidental, pode ser diversas coisas, mas se você pegar, por exemplo, as grandes potências comunistas, né, todas, vamos nos clichês, Coreia do Norte, Venezuela, Cuba, União Soviética, todas elas também são reféns, todos os políticos são reféns do capital. No caso, os bens e os bens, eu acho que a melhor definição é essa, os bens. As pessoas são escravas dos bens. É isso que você está querendo dizer, no fim das contas. Né? O que não difere, né, o capitalismo do comunismo neste sentido específico. Né? Essas privatizações vão ser elaboradas, as regras, a fiscalização, o lobby das grandes empresas já atua a fim de direcionar a privatização, a fim de aumentar a taxa de lucro. Isso é verdade. Veja, eu, por exemplo, acho que nenhum banco pode ser privado. Porque os bancos, saibam disso, minha gente. Eu acho que o nosso colega debatedor aqui, o Segredo, não sabe, mas você pode saber, basta pesquisar. Os bancos são emissores de moeda. Os economistas chamam de depósitos à vista. Aqui ele falou besteira, Aqui ele falou uma besteira grande. Eu espero que o cara refute ele. Isso é mentira, tá? Vai lá. Estrutural bancária. É o famoso M1, lá dos agregados monetários. Portanto, como é que você vai deixar na mão do setor privado um estabelecimento que tenha capacidade de emitir meios de pagamento? É por isso que a gente está vendo esses escândalos. Você pode discutir a natureza do banco. Já que o banco ele detém, né, o capital para que as pessoas desenvolvam as suas inúmeras atividades humanas, será que é importante você ter isso na mão do Estado, na mão do privado, extremamente regulado? Beleza. Agora não dá para você falar isso. Não, o banco é emissor de moeda. O banco não é emissor de moeda. Aí você mentiu. Como agora o do Banco Master, que não é o único. Já tem uma série de outros bancos também apostando nesse esquema de pirâmide. Porque é isso que é o Banco Master. E quando a gente fala em corrupção do setor público, me parece... Na verdade, tecnicamente, não é bem um esquema de pirâmide, né, o Humberto? Na verdade, é um esquema de recircular, tem um nome técnico, né, mas basicamente você fica recirculando os títulos e fazendo você infla o título artificialmente. Isso não é pirâmide. Pirâmide, teoricamente, é você ter uma pessoa que vai chamar outra, que vai chamar outra, que vai chamar... É diferente, são duas coisas, são dois tipos de falcatruas diferentes. Que as Americanas eram uma empresa estatal, né? O Banco Master é uma empresa estatal. Então, na verdade, a questão não é ser estatal, a questão é ser controlada, de fato, pela classe trabalhadora organizada. Eu vou responder à questão do Jones. Eu conheço um país que trabalha há 2 anos com superávit fiscal, se chama Argentina, o país que eu nasci. E com esse superávit fiscal que o Milei está implementando, ele conseguiu reduzir a pobreza de 52,9% para 27,1%. Ele conseguiu diminuir a inflação de 255% ao ano para 31,5% ao ano. E respondendo, e é complicado quando a narrativa engole o debatedor, é simplesmente buscar Banco Central ou Fundação Getúlio Vargas. A emissão monetária é 0,3% do PIB e, além do mais, é uma aberração econômica falar que um banco privado pode emitir moeda. A concentração da emissão de moeda está em mãos da Caça da Moeda. Que bom que ele explicou isso, né, cara? Que bom que ele explicou isso. Rio de Janeiro. Não tem outra Isso é outra coisa também. Às vezes a gente superestima, né? Que nem o Humberto, ele fala bonito, né? O próprio Jones, eu tenho quase certeza que o Jones fala isso. O Humberto é o cara que mais manja de economia que eu conheço, não sei o que lá. Olha a besteira que ele falou. Não, banco privado emite moeda. Não, banco não emite moeda. É tipo assim, tá, você vai no Bradesco, tô sem dinheiro, vou criar mais reais pra... Lógico que não, cara. Entidade que possa emitir moeda.
O que pode emitir é título privado. E alguém compra o título privado. Mas título privado é outra coisa. Título privado é completamente diferente de moeda. Isso não é emissão de moeda. Mas vamos lá, quando o Fernando Henrique Cardoso fez o primeiro governo, e através de Itamar Franco, perfeitamente colocado, foi instrumentado o Plano Real, o ideal do Plano Real foi tomado sobre uma ideia que foi implementada na Argentina, se chama Lei de Conversibilidade, que tomava toda a quantidade de dólares e equacionava com a quantidade de moeda circulante. Isso permitiu uma redução drástica na Argentina da inflação. O Brasil copiou um modelo e fez um ajuste muito interessante, que foi a desvalorização gradual e estável do dólar em relação ao real, ou a desvalorização do real em função do dólar. Era 0,6% por mês, 7% ao ano. No dia 3 Rapidão, o que ele está falando é real, tá? A gente, inclusive, teve aqui no Brasil já, o dólar vai indo mais do que o real. O quanto que isso é bom, aí é muito complexo. Porque você tem que falar de balanço comercial, o que serve para importação, exportação, aí é um assunto meio mais complexo. Em 1999, já no governo Fernando Henrique, segundo governo Fernando Henrique, a equação não suportou mais. E aí é implementado um tripé. Esse tripé foi utilizado pelo governo Lula 1, governo Lula 2, e deu errado quando Dilma abandona este tripé. E qual era o tripé? Superávit fiscal, que o Lula inclusive implementou e deu muito resultado para ele no primeiro e no segundo governo. Liberdade. Só uma coisa, como é que o Lula fez isso, tá? É importante lembrar. O Lula fez o que esse cara também nasceu virado pra lua. Ele pegou o boom das commodities, aquela velha história que a gente já cansou de falar aqui. O Lula entrou, a China começou a ficar gigante, e aí por causa da Embrapa, isso é uma vitória do Estado brasileiro, né, não do governo do Lula, a gente começou a se tornar muito, muito produtivo no agronegócio, começamos a exportar muito minério, não só minério, né, começamos a exportar até sucata, né, então a China começou a comprar um monte de coisa, e a gente também começou a exportar um monte de produtos agropecuários, o que fez com que o Brasil desse um boom, né, em termos de arrecadação. O que a gente fez com a arrecadação? A gente desenvolveu a nossa indústria? Não, a gente gastou tudo, não só com corrupção, né, que é uma quirelinha, na verdade, do gasto, mas com ineficiência e com populismo. Liberdade de câmbio para que qualquer que quisesse comprar pudesse comprar e uma meta de inflação com o Banco Central até esse momento teoricamente autônomo. Hoje é muito mais autônomo. Esse tripé permitiu diminuir... Só uma coisa, a tal da autonomia que ele está falando aqui, só um breve adendo, é aquele negócio de você indicar o presidente do Banco Central, em vez dele ficar suscetível ao presidente tirar ele a qualquer momento, ele ter um mandato independente. Eu indiquei, o cara fica 2 anos lá, então aí é verdadeiramente independente, entendeu? Para o Banco Central tomar as decisões, independentemente das vontades instantâneas daquele governo. Diminuir a quantidade de inflação, o índice de inflação, melhorar o recurso para investimento, que foi mal utilizado pelos governos posteriores, porque quando a Dilma detonou, tira a inflação da meta e aumenta o déficit fiscal, a economia implodiu. Se o marxismo Foi simplesmente a maior crise da democratização até agora. e o comunismo for tão bom, Venezuela seria um bom exemplo econômico e Cuba também, o que não é. E complementando, para finalizar, quando o Jones menciona sobre que a privatização não melhorou o serviço público, ele está certo, o serviço público, se fosse privatizado seria muito melhor. Eu gostei do finalzinho. O que é importante para ficar bem claro para a audiência, porque até eu fui pego de surpresa, confesso. Quando a gente vê aqui duas bancadas opostas, qual é no imaginário de você que está assistindo? Nós somos de direita, bolsonaristas, eles são de esquerda, lulistas. Eles não são de esquerda, lulistas. Eles consideram Lula alguém de centro-direita. Eles consideram FHC alguém de direita. Então, só para vocês entenderem que eles são radicais de esquerda. Isso no mundo existe aonde? Na Coreia do Norte. Nem na China, tá? A China tá longe de ser radical de esquerda. É verdade, isso é uma coisa que eu ia falar. Eu sempre falo isso. Se a China ouvisse o Jones, a China quebrava, tá? Vamos ver onde ele vai chegar. Já abraçou o capitalismo, eles são contra o capitalismo. Eles são contra empresários. A China defende empresário, Defende chama os mesmo. empresários para fazerem negócio junto com o governo. Isso A China já falei mudou isso. faz muito tempo. Então, aonde funciona? Aonde existe o que eles defendem, não funciona. Coreia do Norte, Cuba e Venezuela. São os 3 únicos países que adotam o que eles defendem e que, portanto, são uma tragédia Sim, econômica. o Jones vai falar de Vietnã. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, o Vietnã, ele tá se tornando cada vez mais parecido com a China, tá? Nesse sentido, de se abrir para o mundo e trazer know-how, tá? Não é, o partido aqui vai cuidar de tudo, não é isso não. Venha, nós temos as regras, mas venha com o seu know-how pra gente fazer um bem bolado aqui. E posso falar, a gente tinha que fazer isso no Brasil também. Em vez de ficar dizendo aonde tem país que tem superávit, eu devolvo a pergunta. Aonde tem país que implementa a política econômica que vocês defendem e dá certo? Me aponte um país Não no existe, mundo, não não existe, tem. realmente Vai não existe. procurar, não vai encontrar. Mas voltando à questão das privatizações, né? As privatizações do governo Fernando Henrique Cardoso... Porque, só uma coisa, a diferença conceitual é o seguinte, o Jones e o Humberto vão dizer que a política que eles defendem é de investimento público. Não, tudo bem, cara, investimento público, ele não é um botão que você aperta, aqui tem investimento público, logo é o que eu tô falando que dá certo. Não, isso não é verdade.
Você pode fazer investimento público das mais diversas maneiras. E isso importa, entendeu? trouxeram um enorme avanço. Em primeiro lugar, porque tirou do poder público um monte de empresa. Não é papel do governo ser empresário. Veja, a gente nem chegou nesse ponto do debate, mas já vou me antecipar aqui. Eu não defendo Estado mínimo. Eu acho que num país grande e desigual como o Brasil, o governo, o Estado, tem papel fundamental. Saúde, educação, segurança pública, bons programas sociais com porta de saída. Mas, sem dúvida nenhuma, não é função do governo ser empresário, ficar concorrendo com a iniciativa privada. Por quê? Porque é ineficiente, faz mal, tem ingerência política, tem pessoas desqualificadas dos cargos. É por isso que as estatais não costumam dar certo. Foi mencionado no bloco anterior o exemplo dos... É verdade, ele falou, a frase dele foi muito precisa. Estatais não costumam dar certo. Ah, mas tá, tem algum momento da história que o estatal deu certo? Claro que sim. E, novamente, isso também não tem... Isso é uma coisa específica de um tipo de investimento público, tá? Mas, via de regra, estatal é uma merda. Inclusive, tem um gráfico aqui, ó. Vou até pedir pro Léo colocar na tela, né? O ranking dos países do mundo que tem mais estatais, tá aqui, né? E uma relação que tá muito claro, né? O nível de corrupção nos países, né? Como as estatais brasileiras são repletas de escândalo de corrupção, como elas dão muito errado. Correios estão dando prejuízo enorme no atual governo Lula, que para mim é um governo de esquerda. Para eles não é, para mim é um governo de esquerda. Muito bem, vamos só lembrar que no governo anterior de direita do Bolsonaro, com Paulo Guedes, que é o tal liberal que eles tanto falam, os Correios davam lucro. O que mostra que mesmo uma porcaria de uma estatal, se minimamente bem administrada, consegue dar lucro. Mas, infelizmente, não privatizaram, ficou parado no Senado Federal, culpa do Rodrigo Pacheco, porque a Câmara aprovou a privatização dos Correios. Rodrigo Pacheco, então... Aí ele deu uma bolsonarizada, hein? Aí deu uma bolsonarizada, hein, irmão? Foi culpa do Rodrigo Pacheco, não. Tinham mais 50 estatais que o Paulo Guedes podia ter privatizado, fechado, ele não fez, né? E basicamente não teve nenhuma vontade do governo Bolsonaro em fazer isso. O Senado engavetou. E infelizmente a gente não privatizou os Correios e hoje a gente tem que ficar pagando aí bilhões e bilhões em prejuízo do dinheiro que sai do nosso, aqui dos nossos contribuintes. Em resumo, as privatizações foram necessárias, houve avanço tecnológico, houve muitos investimentos, geração de emprego e, como eu expliquei no começo, as empresas faturaram mais, lucraram mais e, consequentemente, pagaram muito mais impostos, ajudando, inclusive, nas contas fiscais. Só uma coisa, isso que ele tá falando é verdade, tá? Eu vou dar um exemplo aqui da Embraer. Olha só, a Embraer, em 1994, ela é uma empresa pública. Ela tinha uma dívida de R$1 bilhão, tinha 95% do seu patrimônio corroído, ela dava um prejuízo de R$800 milhões e o que aconteceu? Resolveram fazer a privatização malvadona. O que aconteceu em 2001? Eu não tô nem falando hoje, que tá muito melhor, tá? Em 2001, o que aconteceu? A Embraer, que quando foi privatizada em 1994, tinha, ela tinha 9 mil funcionários, eles reduziram o quadro para 6 mil, mandaram embora 3 mil funcionários, e em 2001 o que aconteceu? Ela estava com uma receita, em vez de dívida, de 3 bilhões, dava lucro de 468 milhões, hoje é muito mais, e já estava com 19 mil empregados. Ou seja, eles tiraram os empregos de cabide de emprego, melhoraram a gestão, ela deixou de ter dívida, passou a ter receita, passou a dar lucro, e aí sim ela contratou muito mais pessoas, né, por causa disso, e claro que isso gerou, né, muito mais arrecadação, né, é inegável, né, é inegável, esse exemplo é inegável, dava para você jogar isso na cara do Jones e falar, ué, por que o governo não fez, né, mas vamos lá, voltando aqui, tá no finalzinho. Contas fiscais. Não, a verdade, eu acho engraçado voltar na questão dos Correios, que a gente já superou aqui, né, eu agradeço muito que os Correios não foram privatizados, porque eu moro numa pequena cidade do interior. E lá onde eu moro, se não são os Correios, eu não recebo nada. Então, Humberto, esse é um mito que vocês sempre falam, né? Realmente, cara, você não pode ser liberbobo e falar, é só você privatizar que resolve. Só que o que você pode fazer é, você cria uma responsabilidade da empresa privada que vai pegar uma linha que dá lucro, de cuidar da linha que dá déficit. Você pode fazer isso é feito inclusive com transporte público de pessoas em 99% dos municípios do Brasil e a esmagadora maioria dos municípios do mundo, por exemplo, né? Vamos lá. E essa é a maior realidade do interior do Brasil, né? As empresas de transporte não conseguem ser eficientes nesses lugares. E o lucro dos Correios nesse período também a gente tem que lembrar da pandemia, né? Todo mundo em casa, funcionando muito mais o sistema de entrega de mercadorias. Pausa aqui, ô Humberto, para. Não vem me dizer que o Correio só deu lucro porque teve pandemia. Esse é um argumento, assim, infantil.
Tá, vai lá. E esse tipo de raciocínio que esconde parte da realidade para defender um ponto é o utilizado pelo colega Segré para falar do superávit do Milei. Existe um conceito em economia, que parece que não é muito forte do Segré, que se chama efeito baixa. O que é o efeito baixa? É quando a inflação produz o superávit. E é basicamente isso que aconteceu na Argentina. Vamos pensar comigo, a maior parte da arrecadação é que se dá sobre o Eles consumo. vão falar de Argentina aqui? Chega, né?